ele era o avião mais belo de sua época. Seu design era inconfundível. Era de longe o avião mais moderno e luxuoso em que se podia voar. Até hoje, é considerado um dos aviões mais bonitos que já foi fabricado. E que é apreciado por muitos entusiastas da aviação. Só pelo título do vídeo, ou por meio dessa descrição, acredito que você já deve saber que estamos falando do Douglas DC-3. Ops, é claro que estamos falando do icônico Lockheed Constellation. Mas nesse vídeo, não irei contar a sua história, até porque já tenho 2 vídeos contando a história do Constellation aqui no canal. Mas no vídeo de hoje, irei contar como foi a vida do Constellation na Varig. Desde sua compra até o seu fim na empresa. Na primeira metade da década de 1950, a Varig conseguiu a autorização do DAC, Departamento de Aviação Civil, para operar uma linha para Nova York. Essa seria sua primeira linha internacional, fora da América do Sul. Agora, para operar nessa rota, a Varig precisava de um avião de longo alcance e moderno. Ao escolher o equipamento, resolveu adquirir aeronaves pressurizadas de última geração. E escolheu os mais modernos aviões então oferecidos no mercado. Os Lockheed L-1049 Super Constellation. O Super Constellation era uma evolução do já conhecido Lockheed Constellation, operado aqui no Brasil pela Pioneer, mas com algumas melhorias, como fuselagem alongada, maior autonomia e motores mais potentes. Nessa época, o Constellation e o Douglas DC-7 eram as mais avançadas aeronaves equipadas com motor a pistão do mercado. Numa época em que os jatos comerciais ainda engatinhavam e enfrentavam problemas até então desconhecidos, a Varig decidiu adquirir 3 aeronaves Lockheed Constellation, da variante L-1049 Super Constellation, com o número de série 4582, 4583 e 4584, com entrega prevista para o início de 1955. No entanto, esses aviões nunca foram entregues, pois a encomenda foi mudada, depois de algum tempo, para 3 aeronaves modelo L-1049G, pois eram mais avançados. Esses aviões seriam originalmente destinados a uma companhia australiana, sendo que o primeiro, avião com o número 4610, foi entregue novo, para a Varig, em 3 de maio de 1955, e foi registrado como Papa Papa, Vitor Delta Alpha, no Brasil. O segundo avião chegou em 18 de junho de 1955 e recebeu a matrícula Papa Papa, Vitor Delta Bravo. Naquele mesmo mês, no dia 27 de junho, chegou a terceira unidade encomendada e recebeu a matrícula Papa Papa, Vitor Delta Charlie. A introdução do Super Constellation representou uma enorme evolução para a Varig, que até então operava antigas aeronaves vendidas como sobras da Segunda Guerra Mundial, como os Douglas DC-3 e o C-46, que não eram pressurizados. Com os Constellations pressurizados e equipados com sistemas mais complexos, operando voos internacionais, foi preciso mudar toda uma filosofia de operação. Todos os funcionários, tripulantes, ou não, envolvidos na operação, precisavam conhecer inglês, até então totalmente dispensável, e lidar com sistemas e filosofias totalmente desconhecidas na empresa.
Os voos para Nova York teriam luxos e requintes nunca vistos na aviação brasileira até então. Apenas 54 assentos seriam disponíveis, 15 de classe econômica e 39 de primeira classe. O serviço de bordo seria de primeira linha, considerando o alto preço das passagens. O presidente da Varig, Rubem Berta, chegou a pedir que os tripulantes tentassem fazer churrasco em voo, considerando a origem gaúcha do presidente. Mas isso se demonstrou impraticável numa aeronave pressurizada e com circulação de ar controlada. Se você prestou atenção no vídeo, deve ter percebido que o nariz dos primeiros Constellations eram curtos. Eles são assim, porque não possuíam radares na ponta do nariz, e assim, ficavam com o nariz curto. Mas em 1957, eles receberam radares em seus narizes. Essa característica se refere às 3 primeiras unidades, as outras unidades que a Varig adquiriu já vinham com radar no nariz. O primeiro voo regular para Nova York decolou em 2 de agosto de 1955. Os voos começavam no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e escalavam no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em Belém e em Cidade Trujillo, o atual Santo Domingo. Na República Dominicana, pousando no aeroporto JFK, em Nova York. Passageiros que vinham de Porto Alegre vinham nos Convair 240 até Congonhas. E depois embarcavam nos Constellation. Mas, eventualmente, como esses aviões faziam toda a manutenção mais pesada, em Porto Alegre, em alguns casos, saíam de Porto Alegre direto nos Constellation. Inicialmente, a empresa disponibilizou 2 voos regulares por semana. A Varig oferecia o voo para Nova York, às quartas-feiras e sábados. Nem sempre, os voos eram pontuais. O avião tinha vários tanques de combustível, abastecidos um de cada vez, por gravidade. A logística de abastecimento era bem complicada e exigia vários operadores trabalhando simultaneamente. Troca de motor e hélice não era incomum, isso podia atrasar o voo em várias horas. A Varig teve que fazer um pesado trabalho de adaptação das tripulações e do pessoal de terra, para operar aeronaves tão sofisticadas. Foi para os Constellations que a Varig contratou as primeiras mulheres como comissárias. Sim. Pois, até então, somente homens atuavam nesse cargo. Como os aviões tinham poltronas-leito, não seria conveniente que mulheres ou crianças fossem atendidos, quando iam dormir, por homens. As primeiras comissárias foram admitidas, muito a contragosto, por sinal, em uma empresa tão conservadora. Obviamente, as comissárias fizeram sucesso, e hoje as mulheres predominam na profissão. Voar nos Constellations era o auge da carreira para a tripulação. Em uma época conhecida como Anos Dourados, inclusive na aviação. Para os passageiros, voar no Constellation era um privilégio para poucos afortunados, já que o preço das passagens era muito salgado. Todavia, nem tudo era glamour e charme. O avião, em si, era dócil e agradável de voar, muito ágil para o seu tamanho. Mas os motores e hélices eram temperamentais, problemáticos, birrentos e, eventualmente, pirotécnicos. Motores reservas eram mantidos nas escalas, prontos para uma troca rápida. As panes de motor eram tão frequentes que o avião recebeu o apelido de melhor trimotor do mundo. Durante sua operação na Varig, o Constellation sofreu somente um acidente, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Em 1957, a Varig comprou mais 3 Super Constellations, onde o primeiro foi recebido em 18 de novembro de 1957 e registrado como Papa Papa, Vitor Delta Delta. O segundo chegou em 11 de dezembro de 1957 e registrado como Papa Papa, Vitor Delta Echo. E o terceiro foi recebido em 17 de janeiro de 1958 e foi registrado como Papa Papa, Vitor Delta Fox.
A frota operacional, a partir daí, ficou sendo de 5 aeronaves, todas engajadas na linha de passageiros para Nova York. Lembrando que em agosto de 1957, a Varig perdeu um Constellation, e por causa disso ela tinha somente 5 Constellations. Em fevereiro de 1958, a Real adquiriu 3 aeronaves L-1049H, que receberam as matrículas Papa Papa, Yankee Sierra, Alpha, Papa Papa, Yankee Sierra Bravo, Papa Papa, Yankee Sierra Charlie, posteriormente complementadas, em 1960, pelo Papa Papa, Yankee Sierra, Delta. A Real aproveitou-se da designação L-1049H e fez uma campanha de marketing agressiva, para a época, alardeando que suas aeronaves eram mais avançadas que os L-1049G, da Varig, e pintando a expressão Super H nos tip tanks. Os tip tanks eram tanques extras que ficavam nas pontas das asas. Na verdade, a única diferença entre os dois modelos era a presença de uma porta de carga e de um piso reforçado nos modelos H. E não havia diferenças no desempenho e conforto dos passageiros. O presidente da Varig, Ruben Berta, convocou seus diretores para rebater essa guerra de letras. Um funcionário da Varig, torcedor do Internacional, deu um palpite, sugerindo que escrevessem Internacional nos tip tanks. Ruben Berta gostou da ideia, mas deu uma leve modificada, e alterou a palavra para Intercontinental, ao invés de Internacional, para evitar vínculo direto com o clube. A palavra Intercontinental, em vermelho, foi utilizada até nos últimos MD-11, pintados no esquema antigo de pintura da Varig. Voar no Constellation era para poucos. O valor médio da passagem era de $386 para a classe econômica e $460 para a primeira classe, isso em valores de 1955. Se convertermos para valores atuais, o valor de uma passagem na classe econômica ficaria em torno de R$10.000, e na primeira classe, cerca de 12 a 15 mil, aproximadamente. Caro pra burro. A Era de Ouro do Super Constellation durou pouco. Em 1959, a Varig introduziu 2 jatos franceses Caravelle na rota. Os primeiros jatos comerciais a operar em uma empresa brasileira. Dos 4 voos semanais, 2 eram feitos com Constellation e 2 com Caravelles. Embora os Caravelles tivessem pouca autonomia e fossem obrigados a fazer as mesmas escalas dos Constellation e menos confortáveis, a velocidade maior fez muita diferença. Quando a Varig recebeu, em meados de 1960, os primeiros Boeing 707, capazes de voar do Rio a Nova York, sem escalas em menos de 10 horas. Os Constellations foram quase totalmente retirados da rota e passaram a fazer voos domésticos de longa distância, ou de alta densidade, e rotas internacionais mais curtas. O último voo de passageiros do Constellation para Nova York ocorreu em 29 de janeiro de 1962. A frota de Constellations da Varig ganhou mais 4 unidades do modelo, após a Varig comprar a Real. Os Constellations que eram da Real foram logo modificados para cargueiros, pois os passageiros preferiam voar nos jatos. Quanto aos L-1049G, que um dia fizeram as rotas mais glamurosas da história da aviação brasileira, foram condenados a virar sucata. O Vitor Delta Bravo, o Vitor Delta Charlie, o Vitor Delta Delta e o Vitor Delta Echo foram desmontados, pois não surgiram compradores interessados. O único sobrevivente foi o Vitor Delta Fox, que foi exportado para o Zimbábue, e nos anos 80, foi desmanchado.
chegada do Constellation à Varig fez com que ocorressem diversas mudanças na companhia. Seu serviço de bordo ficou de primeira linha. Mudanças na filosofia da empresa, que teve que capacitar seus funcionários, tanto para aprender inglês, como conhecer melhor a aeronave. Esses e outros fatores contribuíram para tornar a Varig a melhor companhia do Brasil e uma das melhores do mundo. Mesmo que ela não exista mais. E que deixa saudades até hoje. Varig, Varig, Varig. Na minha humilde opinião, eu vejo que o Constellation foi um avião de sucesso na Varig. Pois deu um salto gigantesco para a empresa, em diversos fatores. O mais trágico dessa história foi o fim dos aviões, pois eles poderiam ser conservados para serem expostos ao público, preservando a história da aviação brasileira. Essa foi minha opinião. Se você quiser, expresse sua opinião aqui nos comentários. E esse foi um mega vídeo, que deu bastante trabalho, e demorou 2 dias para ser feito. Me desculpe por qualquer erro no vídeo. Se você gostou, dê um like, e comente o que você achou. E é isso aí, valeu, falou, fui, até o próximo vídeo.